Boa noite, irmãos. Graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Epístola que Paulo escreveu a Tito, capítulo 3. Vamos ler o versículo 4 e o versículo 5. Tito, capítulo 3, verso 4 e o versículo 5. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Amém. Tema da mensagem de hoje à noite, irmãos, a doutrina da regeneração. A doutrina da regeneração. Irmãos, nossa sociedade ainda hoje é feita a seguinte pergunta: será que as pessoas mudam? O que vocês acham? As ciências humanas, quando eu falo ciências humanas, eu me refiro à psicologia, sociologia, antropologia, sociologia, respondem a essa pergunta com sim. É possível sim haver mudança de comportamento. Na realidade, eles ensinam que o ser humano, que o indivíduo, se ele tiver muita força de vontade, muita dedicação, muita entrega, e se submeter a uma disciplina muito rígida mental, os comportamentos podem ser modificados. Na realidade, a história da vida humana já demonstrou que um ser humano, um indivíduo, até mesmo um simples diagnóstico de um médico, é possível fazer com que o paciente modifique os seus comportamentos. Ele vai lá, o médico diz para ele: a sua doença não tem cura e você vai morrer em 2 anos. Acredito que algum de vocês já viram casos como esse, onde esse indivíduo que sabe que vai ter sua vida abreviada, ele se torna um marido melhor, se torna um patrão mais generoso, se torna uma esposa melhor, se torna um filho melhor, porque sabe que vai morrer rapidamente. Na realidade, a gente vê aqui presente no Brasil, as pessoas ainda hoje ensinam que o esporte tem esse poder de transformar a vida dos nossos jovens, não é? As artes, aqueles que defendem e que praticam artes marciais também apregoam isso, que o judô, que o karatê, que se o indivíduo se submeter às disciplinas das artes marciais, ele consegue sim, vamos dizer assim, mudar alguns comportamentos. Na realidade, irmãos, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, inicialmente falando: tudo aquilo que não for evangelho, tudo aquilo que não trabalha com o evangelho, com o poder de Deus, todo sistema ideológico, filosófico, vai dizer que a mudança ela é possível. É possível sim o ser humano mudar os seus comportamentos se esse indivíduo, do fundo do seu coração, se esforçar para tanto. Na realidade, as próprias ciências humanas, eles já rotularam, vamos dizer assim, que existem determinados indivíduos que jamais vão mudar os seus comportamentos. Aí eles vão chamar esses indivíduos de sociopatas, psicopatas. Então essas pessoas, por mais que você tente, se esforce, não tem como mudar o comportamento. Cada vez mais a gente vê na sociedade, uma sociedade, vamos dizer assim, mais truculenta, mais selvagem, mais sanguinária. Uma vez ou outra a gente olha no jornal, ultimamente, eu vi algumas reportagens que me chamaram a atenção, de um empresário, um forte, branquelo forte, alto, que matou um gari. Acho que vocês viram essa reportagem, está com 2 semanas, ele assassinou o gari. E ele, depois de cometer o assassinato, ele foi trabalhar, passeou com os cachorros e foi preso numa academia. Parece que ele não tinha matado ninguém.
Recentemente também eu vi uma reportagem, não vi a conclusão dela, mas me chocou também, onde o indivíduo lá em Porto Alegre deixou lá a mala na rodoviária e disse que uma outra pessoa iria pegar essa mala. Essa outra pessoa não veio, os curiosos abriram e encontraram dentro da mala o tronco de uma mulher. E fizeram uma perícia, descobriram que essa mulher, cujo tronco estava na mala, tinha 50 anos de idade, e depois começaram a procurar e começaram a encontrar as outras partes do corpo dessa mulher. Aqui ou acolá a gente vê crimes bárbaros como esse, onde uma mulher mata o marido e dilacera o marido, coloca dentro da mala. Assim também marido mata a esposa, dilacera a esposa e coloca na mala. E a gente, irmãos, diante dessas cenas truculentas de malignidade, de perversidade, a gente ainda hoje pergunta: é possível o ser humano mudar? O ser humano muda, gente? Será que as pessoas realmente conseguem mudar, deixar de ser perversas, criminosas? As pessoas realmente mudam? Talvez vocês que estejam aqui hoje à noite já teve uma experiência, por exemplo, dentro da igreja mesmo. Eu mesmo tive uma experiência com um amigo meu lá em Caruaru, que quando eu entrei no Evangelho, ele já tinha mais de 15, 18 anos de cristão. Ele era professor de escola dominical, era uma pessoa piedosa, temente a Deus e que se desviava do mal. Só que o emprego dele fez com que ele viajasse para Recife. E quando ele chegou em Recife, ele começou a frequentar uma sinagoga judaica. Resultado, abandonou o cristianismo. Ele já tinha na época 30 anos de idade, se submeteu ao ritual de circuncisão e começou agora a praguejar e falar mal de Jesus e do Evangelho. E nós, que conhecíamos a figura, a gente ficou estarrecido, a gente ficou sem explicação, porque até onde a gente acompanhou aquele indivíduo durante os 20 anos de carreira cristã, ele era uma pessoa que amava a Deus, amava o Evangelho, amava Cristo, mas de repente abandonou tudo isso. Talvez você já teve uma experiência assim, de uma pessoa perto de você, que abraçou o Evangelho, que se converteu, e que depois de 2 anos, 3 anos, 5 anos, já não segue mais o Evangelho, já não vive mais o Evangelho, já não quer mais saber do Evangelho, e já não liga nada para nada do Evangelho. Talvez você já teve uma experiência como essa. E talvez que você que passou por uma experiência assim, a pergunta veio para a sua mente: é possível as pessoas mudarem, gente? Será que existe uma mudança duradoura que realmente transforme a pessoa de uma forma permanentemente? Eu acabei de mostrar para vocês que as ciências humanas respondem que sim. E eu apresentei para vocês algumas demonstrações que afirmam que a mudança pode acontecer, só que essa mudança é uma mudança comportamental. É assim que entende as ciências humanas. Na realidade, a chamada cura gay, que foi apregoada durante muitos anos e ainda é apregoada em muitos anos em algumas sociedades, trabalha justamente com isso, onde o indivíduo, o paciente, ele é submetido a vários, vamos dizer assim, técnicas que as pessoas colocam neles. É chamado de eletroterapia, para tentar curar o comportamento sexual de algumas pessoas. E eu fazendo essas pesquisas, fui ver algumas coisas e achei as coisas vamos dizer assim, estarrecedoras. Teve indivíduos que foram submetidos a 120 injeções de hormônio de animais para ver se o comportamento sexual do indivíduo muda. A psicologia humana trabalha com behaviorismo, ou seja, a psicologia humana entende que os nossos comportamentos e as nossas atitudes é aprendida, ou então a gente, vamos dizer assim, ou você aprende com o outro, ou então você, através de convívio com outras pessoas, começa a fazer o que as outras pessoas fazem. A minha avó chamava isso, que vai pela cabeça do outro é piolho. Ou seja, a coisa funciona mais ou menos assim: você pega um baiano, aí o baiano vai para São Paulo, passa 4, 5 meses em São Paulo, aí quando ele entra em contato com você, sabe o que é que vai mudar nele? A primeira coisa que muda nele é o sotaque. Já notou nisso? Então, a psicologia humana trabalha com isso. As ciências humanas entendem que os comportamentos podem ser modificados. Só que hoje aqui eu vim em nome de Jesus
para propor para vocês uma nova perspectiva, que é a perspectiva segundo o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho tem uma resposta para a pergunta: as pessoas podem mudar? A resposta do Evangelho é sim. As pessoas podem realmente mudar. Só que a mudança que o Evangelho proporciona para o povo de Deus, ela não é comportamental. O comportamento é a última coisa que às vezes vai mudar na pessoa. Na realidade, os comportamentos das pessoas vão se modificando durante toda a vida dela, até quando ela for para a sepultura, ou então quando Jesus Cristo vier. Gosto de uma expressão de um pastor que disse assim, que a formação de um homem de Deus dura a vida inteira. Mas a transformação que o Evangelho traz para nós, o Novo Testamento chama ela de regeneração. E eu aqui vou definir para vocês o que é regeneração. A regeneração é Deus comunicar a vida de Deus na alma humana. A regeneração é Deus implantar a vida de Deus na alma humana. Na realidade, a regeneração nada mais é do que Deus infundir no ser humano a vida de Deus, a natureza divina na alma humana. Na realidade, a doutrina da regeneração, ela é a primeira obra graciosa que o Espírito Santo faz na alma humana. É o primeiro ato que Deus faz na alma humana. É transformar o homem, o ser humano, de dentro para fora. A verdadeira transformação que Deus faz por meio do Espírito Santo é transformar o ser humano, transformar o ente, transformar o ser humano por completo, de dentro para fora. Isso é chamado de regeneração. Ou seja, o Espírito Santo, como diz Paulo, vem, nos justifica e nos santifica. Mediante a sua misericórdia, Ele nos salva mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, regeneração é isso. A definição de regeneração é isso. É Deus comunicar a sua vida a nós. E hoje à noite eu quero tratar com vocês 2 pontos apenas da regeneração, para que vocês possam entender e responder quando vocês foram colocados diante de uma circunstância ou diante de uma situação como essa que eu acabei de apresentar para vocês, e vocês têm uma resposta segundo o Evangelho, e mostrar segundo o Evangelho que sim, as pessoas realmente podem mudar através do poder regenerador do Espírito Santo. A primeira verdade que o Novo Testamento nos ensina a respeito da regeneração é que a regeneração é um ato, vamos dizer assim, instantâneo do Espírito Santo. Eu acredito que vocês já estejam acostumados com essa expressão, com esse adjetivo instantâneo. Café instantâneo, foto instantânea. Ou seja, o lavar regenerador do Espírito Santo em nós não é um processo, não é algo gradual. O povo de Deus, ele não vai se transformando. A modificação que Deus faz em nós, ela não é paulatina, ela não é um processo. Os comportamentos da gente não vai se transformando aos poucos, não. A obra regeneradora do Espírito Santo é Deus transformando o indivíduo de uma forma imediata, de dentro para fora. Não é processual. Ou você já foi transformado pelo poder de Deus e é luz do mundo e sal da terra, ou então você ainda está morto em delitos e pecados, e a ira de Deus permanece sobre você. Nesse primeiro ponto aqui, irmãos, a teologia reformada entende que a regeneração, por ela ser instantânea, então se o ato de Deus transformar o homem é de uma forma imediata, isso significa que esse ato de Deus, esse ato do Espírito Santo nos transformando, é diferente, vamos dizer assim, de outros atos que o Espírito Santo faz em nós. Então a regeneração, ela é, por exemplo, diferente do novo nascimento. Você sabia disso?
Alguns teólogos acham que novo nascimento e regeneração são a mesma coisa, mas não é. Existe uma distinção muito grande, tecnicamente falando, entre regeneração, que é a implantação da vida, e novo nascimento, que é a manifestação da vida que foi implantada. É muito parecido com o nascimento humano. A semente é implantada na barriga da mulher e depois a criança nasce. Assim também é a regeneração. A regeneração não é um novo nascimento. A regeneração é Deus implantando a vida de Deus na nossa alma. Aí depois nós nascemos de novo. Embora a gente entenda que tanto regeneração como novo nascimento sejam dois lados de uma mesma moeda, mas tecnicamente falando, não são as mesmas coisas. É diferente. Ou seja, porque a regeneração ela é instantânea, ela é imediata, isso significa que a regeneração ela também é diferente da conversão. E é aqui que é interessante. Aquele texto de Lucas, capítulo 22, onde Jesus... Eu vejo muitos crentes com dificuldade com aquela passagem. Quando Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, quando você se converter... Aí as pessoas já vezes perguntaram para mim: Márcio, Pedro não era convertido não? E eu respondo: não. Havia uma área na vida de Pedro que Pedro ainda não era convertido. Aí as pessoas perguntam: então se ele fosse convertido, e se ele morresse, aí? Ele ia para o céu, porque ele foi transformado pelo poder de Deus. É aqui que eu quero que vocês entendam. A regeneração é Deus transformando você imediatamente. E o que é a conversão? A conversão é um processo. Todo dia a gente está se arrependendo, irmãos. Todo domingo a gente faz confissão de pecados. Toda noite antes de dormir, eu particularmente oro pedindo a Deus perdão pelos pecados que eu cometi durante o dia. Existem áreas da nossa vida que precisa ser convertidas, precisa ser transformada, precisa ser modificada. Isso é conversão. A Bíblia chama de metanoia, transformação de mente, arrepender, mudar determinadas atitudes, determinados comportamentos. Então Pedro, ele tinha um comportamento que Jesus diz: para você pastorear a igreja de Deus, esse comportamento seu tem que ser modificado, precisa ser transformado. Mas não é regeneração. A regeneração é uma obra que o Espírito Santo faz em nós de uma forma imediata, nos transformando de dentro para fora. Na regeneração surge um novo Márcio. Na regeneração surge um novo Pedro, surge um novo Paulo. Aqueles que estão unidos com Cristo, na regeneração, fazem parte de uma nova criação. Só que essa nova criação, segundo Deus, habita ainda nessa era e nesse corpo moribundo, onde ainda existem sentimentos, pensamentos e ainda existem achismos, comportamentos que não se adequam àquilo que Deus fez em nós. É por isso que a gente ainda precisa se converter. Existem muitos maridos que precisam se converter. Existem muitas esposas que precisam se converter. Paulo apóstolo, ele vai dizer o seguinte, que quando uma pessoa for estabelecer um pastor para a igreja, ele não seja neófito. E durante muitos anos eu pensei que neófito era não conhecer teologia, e eu estava errado, viu? Eu estava errado. Eu achava que o neófito ali era uma pessoa que ainda não conhece teologia, que ainda está bebendo o leitinho da teologia, é alguém ainda novo no conhecimento teológico, e eu estava frio. Não é nada disso. Sabe o que é o neófito ali? O apóstolo Paulo está dizendo: não coloque determinadas pessoas para subir no púlpito que ainda não foi experimentadas em determinadas situações e circunstâncias. Ou seja, o púlpito ele deve ser, vamos dizer assim, o pastor ele deve ser uma pessoa que deve ser amadurecida e experimentada em determinadas circunstâncias e situações quando o assunto é a igreja. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem pastores que não gostam de ser questionados. Paulo diz: cuidado com esses tipos de pastores. Ele é neófito ainda. Uma pessoa que não sabe ser questionada não está qualificada ainda para poder pastorear a igreja de Deus.
São determinadas falhas de caráter que precisa ser tratado. É disso, o neófito é isso. É uma pessoa que não sabe lidar com elogio. Você sabia que tem pastores que não sabem lidar com elogio? Quando a pessoa elogia a pregação dele, a forma como ele administra, o ego dele, meu irmão, vira um balão. E Paulo diz, cuidado com esses tipos de pastores, porque ele ainda é neófito. Neófito é isso. É alguém que ainda não foi exposto a circunstâncias e situações da vida e que existe determinadas faces da vida dele, determinados aspectos morais que precisa se converter. Paulo Júnior que o diga, né? Paulo Júnior que o diga. É uma pessoa, um bom pregador, embora eu não gostasse das mensagens dele, mas muitas pessoas gostavam. Um homem de Deus, mas que tinha falhas morais e que somente os membros da igreja que convivia com ele é que sabia o que aconteceu ali. E as falhas, e Paulo apóstolo ainda diz lá em Timóteo, que determinadas falhas morais de um líder é exposto. É exposto. Irmãos, quanto mais você conviver com o indivíduo, mais você conhece ele. Mais você conhece ele. Eu conheci um indivíduo e eu não sabia que ele era perfeccionista. Eu só fui conhecer ele e sentir na pele quando eu dividi o quarto com ele. Meu amigo, é viver com um perfeccionista é viver dentro de um sapatinho de japonesa, meu amigo. Negócio bem apertado, estreito. O homem é complicado. A pessoa que eu dividi o quarto, só Deus na causa. Mas era cristão, mas ainda precisava se converter em algumas áreas da vida. Então, irmãos, existe uma diferença entre regeneração e conversão. A regeneração, ela é instantânea, ela é imediata. Deus transforma o seu povo de dentro para fora, imediatamente. Conversão não. Conversão, todo dia a gente está se arrependendo, todo dia a gente está buscando a Deus, todo dia a gente está crendo, como diz Tiago na sua carta, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Então todos dia nós somos doutrinados e ensinados, todo dia a gente se vê diante do espelho da palavra, todo dia nós somos confrontados com determinados comportamentos que não condizem com aquilo que a gente é, e se você for regenerado, aí você vai modificar esse comportamento. A regeneração, irmãos, ela é a base e o fundamento para as outras obras do Espírito Santo. Ou seja, porque a pessoa é regenerada, ela crê. Você não crê para ser regenerado, você crê porque é regenerado. Porque você é regenerado, você se arrepende. Perceba que a regeneração, ela antecede a fé, o arrependimento. E aqui vem o meu segundo ponto. Além da regeneração ser um ato instantâneo de Deus, imediato, a regeneração é uma obra sobrenatural do Espírito Santo. E aprendam aqui. A gente não consegue aferir regeneração. A gente afere pressão. A gente não consegue saber quantos quilos, qual é o peso da regeneração. A gente consegue saber o nosso peso. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que uma pessoa que foi regenerada, ela não sabe quando e ela não sabe como aconteceu a regeneração. E quem disse isso não sou eu, é Jesus. Nas conversas que ele teve com Nicodemos, o Espírito, o vento, sopra para onde quer. E não se sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim também é todo aquele que é nascido de Deus. Você não sabe quando aconteceu e você não sabe como aconteceu. E você também não tem como saber se o outro foi regenerado. Você só consegue saber que você foi regenerado. É por isso que a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. E uma vez que nós temos esse testemunho do Espírito, a gente pode dizer que nem Paulo apóstolo: eu sei em quem tenho crido. Agora eu não posso dizer a mesma coisa da minha esposa, eu não posso dizer a mesma coisa dos meus filhos. Por quê? Porque é uma obra sobrenatural do Espírito Santo. E o que é que significa isso, Márcio?
Significa que quando o Espírito Santo transforma o seu povo, ele não usa os meios. É uma obra que o Espírito Santo faz sem o uso dos meios. Você já teve uma conversa com uma pessoa onde você tentou mudar o comportamento dessa pessoa? E você diz, olha, essa sua postura, essa sua forma de agir, essa maneira que você age com sua esposa, que você age com seus filhos, essa forma que você se comporta no trabalho, essas atitudes que você tem, não é legal. Vamos mudar isso aqui? Mude isso por amor do seu filho. Leve em consideração a sua família. Mude isso por amor do seu pai. Você fica aí até tirando para todo lado, né? Você quer que o camarada mude o comportamento, aí você vai apelar para o afeto emocional dele. Pense nos filhos, pense na esposa. Se você continuar com essa atitude, com esse comportamento, você vai perder seu emprego. Se você continuar assim, é capaz de você pegar uma doença, é capaz disso e capaz de aquilo. Ou seja, no aconselhamento que nós temos com essas pessoas, a gente procura utilizar meios para que essa pessoa mude. Meios. O que é que o pastor vai pensar? O que é que o presbítero vai pensar? O que é que sua mãe vai pensar? O que é que sua esposa vai pensar? O que é que seu avô, que você tem tanta admiração, vai pensar? O que é que aquele seu amigo que você gosta tanto, se vê você fazendo isso, o que é que vai pensar? É por isso que a forma que o ser humano usa para tentar mudar as outras pessoas é falha. Jesus diz que é um cego tentando guiar outro cego. Nós só queremos mudar os comportamentos das pessoas. Deus não. Deus quer mudar a natureza da pessoa. Não foi isso que Jesus disse? Fariseu cego. Você acha que somente lavar o exterior do prato é suficiente? Se eu mudar os comportamentos das pessoas é suficiente. Se as pessoas deixarem de ter determinados tipos de atitude, ou seja, é por isso que as técnicas que a sociedade pós-moderna se utiliza para mudar o comportamento das pessoas são as mais variadas, gente. Você já ouviu falar de psicologia reversa? É uma forma de tentar mudar comportamento. Lá atrás, quando o cristianismo surgiu, havia o chamado, se não me engano, era o estoicismo, fundado por um filósofo chamado Sêneca. Era uma filosofia de vida que ensinava moralismo, ensinava ética. Quem absolvia o estoicismo eram pessoas que tinham um comportamento e um padrão ético e moral muito alto. Sêneca era uma pessoa assim. Só que Sêneca, filósofo, autor dessa filosofia, ele tentou modificar Nero César. Ele tentou mudar os comportamentos de um tirano, ele tentou mudar os comportamentos de uma pessoa para além da mudança, que foi Nero. E os historiadores dizem que Sêneca tentou, olha, e geralmente é assim, né? Vamos tentar mudar primeiro as pequenas coisas. Começa dando bom dia, boa tarde, boa noite. Comece a fazer o seguinte: antes de você entrar numa casa, peça licença. Use a palavra desculpa. É bom você dizer desculpa. Começa a usar esses tipos de pensamentos, esse tipo de filosofia. Aí você vai mudar alguns comportamentos pequenos na sua vida. Aí depois a gente chega nos comportamentos grandes. É tudo balela, meu irmão. É tudo balela. Não consegue mudar. As pessoas não podem ser mudado através de técnicas, filosofias e ideologias de vida. Não existe nenhum sistema, nenhuma filosofia, nenhuma ideologia, nenhuma técnica, nenhuma política, não existe nada debaixo do céu que consiga mudar permanentemente o comportamento de uma pessoa. Cedo ou tarde a pessoa sempre vai voltar a praticar as mesmas coisas. E não sou eu que estou dizendo, a história da humanidade mostra isso. Somente Deus tem o poder de mudar e transformar a natureza da pessoa. A transformação da regeneração é aquilo que as mulheres querem dos seus maridos, que os maridos querem dos seus filhos e que os maridos querem de suas esposas. Ou seja, o que é que nós precisamos?
A gente precisa de homens e mulheres que verdadeiramente sejam transformadas pelo poder de Deus. Spurgeon dizia assim: eu prefiro pregar para trigo do que estar entretendo bode. E é isso que a gente está encontrando nas nossas igrejas hoje. As nossas igrejas estão cheias de pessoas que são bode, são joio. São pessoas que estão aqui por causa da esposa. Eu tenho que acompanhar minha esposa. Então os filhos estão aqui por causa dos pais. Na minha adolescência, o que eu mais vi era isso. Os filhos iam para a igreja para não perder a mesada do pai. Se você não for para a igreja, não vai ter mesada não. Aí o filho vai. Aí ele faz profissão de fé. Ele se destaca na classe. Muitos dos jovens com que eu vivi na igreja, a maioria deles, teve um que até botava a minha mão no fogo por ele. Filho de presbítero, cantor, cantava, pregava. Um homem de uma piedade, um rapaz de uma piedade que olhava assim: rapaz, se tem um cara que vai para o céu pelas obras, vai ser esse cara aqui. Porque a gente não via nada nele, um homem de uma piedade, um santo que parecia que quando ele andava flutuava. Fiquei sabendo agora há pouco, dessas visitas que eu fiz para Caruaru, que ele está preso lá no Animal Brundo. Ele hoje é um traficante. E foi criado dentro da igreja. Eu me lembro aqui, eu acho que o Paulinho também vai se lembrar, da mensagem de Jarder Borges. Jarder Borges, em Recife, pastor presbiteriano, foi visitar a FEBEM. Eu acho que vocês sabem o que é FEBEM, né? Foi visitar a FEBEM, lá em Pernambuco é chamado de FEBEM. Aí quando ele chega lá, dá a lista dos jovens que estavam lá. Olha o nome dos jovens. Aí ele pegou a lista: Obadias, Sofonia, Miqueias, Jonas, Abacuque, Naum, Oséias. Aí ele olhou assim: os profetas menores estão tudo presos aqui. Aí foi perguntar para ele: meu filho, conta a tua história. Eu sou filho de pastor, sou filho de presbítero, cantava na mocidade, pregava, eu era missionário. Não teve uma transformação pelo poder de Deus, teve uma transformação comportamental, gente. E a transformação comportamental enganou até Filipe. Você se lembra que Filipe batizou Elimas o mago? Filipe batizou Elimas o mago. Ele abraçou a fé. Então existe muito joio dentro da igreja. Agora, a doutrina da regeneração é uma resposta para os seus questionamentos. Deus transforma o seu povo de uma forma imediata, mas também Deus transforma o seu povo de uma forma sobrenatural. A linguagem que o Antigo e o Novo Testamento usa para poder falar da transformação que Deus usa, que Deus faz em nós, irmãos, é muito forte. Circuncidar o coração. Ou seja, uma pessoa regenerada é alguém que o seu coração foi circuncidado pelo poder de Deus. Uma pessoa regenerada é alguém que não tem mais um coração de pedra. O coração dele agora é um coração de carne. Uma pessoa regenerada, de acordo com o Novo Testamento, ele é chamado de homem espiritual. E o homem espiritual, ele age pela fé, vive pela fé. Quando a gente começa a dar justificativas para explicar os nossos comportamentos pecaminosos, duvide dessa pessoa. Duvide dessa pessoa. Porque, irmãos, olhem, e eu vou finalizar agora. Quando você vê, por exemplo, o profeta Isaías. Quando o profeta Isaías confrontava o povo de Deus, o povo de Deus ouvia a mensagem dura de Isaías, e depois de tanto ouvir Isaías pregar, o povo começou a adquirir aquilo que vocês sabem muito bem, é uma linguagem bem conhecida: anticorpos. Era Isaías falando uma coisa e o povo se levantando e dizendo outra. Isaías dizia: olha, Deus vai mandar você para o cativeiro e você vai morrer. Sabe o que o povo dizia? O povo dizia assim: não tem problema não, eu vou fazer um pacto com a morte, vou vender minha alma para a morte e eu quero ver eu morrer. Chega a ser patético a forma como as pessoas respondiam aos juízos de Deus, mas elas respondiam.
Quando nós começamos a justificar os nossos comportamentos pecaminosos, isso não é um bom sinal. Não é um bom sinal. Você lembra de Davi? Davi calou o seu pecado. Davi ocultou o seu pecado durante 8, 9 meses. E viveu a sua vida como se nada tivesse acontecido. Ele comete um adultério, ele participa de um assassinato e vive a vida dele aconselhando. Já imaginou um adúltero aconselhando outro casal? Davi aconselhava. Já imaginou um assassino dizendo, não mate aquela pessoa? E Davi fazia isso. E era um homem segundo o coração de Deus. Mas por dentro dele, é aqui que você vai ver se você é regenerado. Por dentro dele, é só você ler os salmos. Ele descreve a alma dele. Davi dizia que os seus ossos doíam. Davi dizia que não conseguia dormir. Quando Davi ia por quarto, ele era confrontado com a consciência. E o Espírito Santo de Deus confrontava e atormentava a consciência daquele homem. Mas por fora, parecia que não estava acontecendo nada. Até ele ser confrontado por Deus. E ele confessa o seu pecado. E ele se arrepende, se volta para o Senhor, de fato e de verdade. Então quem é regenerado, irmãos? Quem é transformado pelo poder de Deus? Quando nós podemos ter momentos de dureza de coração, podemos. Mas cedo ou tarde a palavra de Deus vai tocar você. Cedo ou tarde você vai ser confrontado. Cedo ou tarde você vai se perceber das falhas, dos erros que você está fazendo. Caso contrário, se isso não aconteça na sua vida, você vai cair naquela condenação que Paulo fala lá para Timóteo, onde Paulo vai dizer, Timóteo, você tem que entender o seguinte, que tem pessoas que vão aprender, mas nunca vai chegar na verdade. E vai se colocar naquela fala de Jesus, né? Aí ele morre, chega diante do Criador, e o Criador diz, apartai-vos de mim, maldito. Aí ele vai dizer, mas eu conhecia Calvino, apartai-vos de mim, maldito. Mas eu dizia que tu és soberano, apartai-vos de mim, maldito. Mas eu ensinava que tu decretava todas as coisas, até o pecado o Senhor decretou, apartai-vos de mim, maldito. Você tinha coisa comigo, mas eu não tinha coisa com você. Você frequentava os meus átrios, você se aproximava de mim, como diz o profeta Isaías, apenas com os lábios, mas o seu coração estava longe de mim. Ou seja, ou você é regenerado, ou você não é regenerado. Não existe meio termo. A resposta de Deus para a pergunta, as pessoas mudam? É sim. Só que essa mudança não é comportamental, ela é uma mudança de natureza. Deus transforma você de dentro para fora. Aí quando essa mudança acontece, aí os comportamentos vão se modificando em um processo de conversão. Mas esse processo, como já dizia o pastor, que eu li no livro, pode durar a vida inteira. Veja os escândalos que a gente está vendo de grandes homens de Deus. Ravi Zacarias, um apologista cristão, só vieram descobrir os pecados dele depois que ele morreu. Veja lá, bota lá no Google, você vai ver os pecados dele. Muitos homens de Deus, A.W. Tozer e muitos outros homens de Deus, quando você vai ver a biografia desses homens de Deus, você vai ver muitos comportamentos pecaminosos, tristes, que assim, você olha assim, que você, por não conhecer a pessoa, você coloca ela no altar. Mas quando você estuda a biografia de determinados homens de Deus, você vai ver, que, como diz Tiago, que ele era homem que nem você, sujeito às mesmas paixões e aos mesmos comportamentos. Casos e casos, gente, de pessoas dentro da igreja, que dão uma mensagem, que prega,
fala do poder de Deus, faz uma interpretação maravilhosa e linda, e quando sai do púlpito, se encontra com uma meretriz e vai para o motel. Vários casos como esse. Vocês não se lembram do pastor Batista? Que ele só confessou o pecado porque o pai da moça obrigou ele a confessar? Porque senão não tinha confessado. Então, meus irmãos, as pessoas mudam quando a mudança é acontecida e providenciada pelo Espírito Santo. E essa mudança acontece no mais íntimo do nosso ser. E quando você se torna um novo homem, quando você se torna uma nova mulher, aí você vai se convertendo, você vai modificando determinadas posturas, determinados pensamentos e determinados comportamentos. Se essa conversão, se essa metanoia, se esse arrependimento, se essa fé em Deus, se esse voltar-se para Deus não estiver acontecendo na sua vida, diz Pedro: procurai comprovar a vossa vocação. Talvez você pense que seja eleito, quando na realidade você não é eleito. Na realidade eu vou usar até as expressões de Deuteronômio. Moisés diz assim: vocês não são meus filhos, vocês são minhas manchas. É isso que Deus diz lá. Vocês pensam que são filhos, mas na realidade o vosso pai é o diabo. É o diabo. Porque vocês não passaram por uma transformação genuína pelo poder de Deus. Porque quando essa transformação acontece, você se torna um novo ente, você se torna um novo ser. João apóstolo chega a dizer o seguinte: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. As pessoas mudam, louvado seja Deus por isso. Existe mudança quando ela é feita pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, o que a gente vai ter é tentativas de mudanças comportamentais, onde a gente vai ver os filhos vindo para a igreja para agradar os pais, onde a gente vai ver maridos vindo para a igreja para agradar a esposa, e vice-versa. E quando diz Jesus, Jesus diz: espera crescer. É o crescimento que vai mostrar se é joio ou se é trigo. Que Deus nos abençoe.